Olá, pessoal! Dando continuidade, então, à sua preparação para o Enem, eu vou resolver essa questão, a questão número 151 do Enem de 2015. Veja que ela tem um texto um pouco longo e, com certeza, é um pouco cansativa, mas vamos lá. O HPV é uma doença sexualmente transmissível. Uma vacina com eficácia de 98% foi criada com o objetivo de prevenir a infecção por HPV e, desta forma, reduzir o número de pessoas que venham a desenvolver câncer de colo de útero. Uma campanha de vacinação foi lançada em 2014 pelo SUS para um público-alvo de meninas de 11 a 13 anos de idade. Considera-se que, em uma população não vacinada, o HPV acomete 50% desse público ao longo de suas vidas. Em certo município, a equipe coordenadora da campanha decidiu vacinar meninas entre 11 e 13 anos de idade, em quantidade suficiente para que a probabilidade de uma menina nessa faixa etária escolhida ao acaso vir a desenvolver essa doença seja no máximo de 5,9%. Houve 5 propostas de cobertura, de modo a atingir essa meta. Proposta 1, vacinação de 90% do público-alvo. Proposta 2, vacinação de 55,8% do público-alvo. Proposta 3, vacinação de 88,2% do público-alvo. Proposta 4, vacinação de 49% do público-alvo. Proposta 5, vacinação de 95,9% do público-alvo. Para diminuir os custos, a proposta escolhida deveria ser também aquela que vacinasse a menor quantidade possível de pessoas. A proposta implementada foi a de número tal. Pessoal, feita essa leitura inicial, eu vou fazer uma segunda leitura e vou começar a colher as informações, ok? Ok? Vamos lá. O HPV é uma doença sexualmente transmissível. Uma vacina com eficácia de 98% foi criada com o objetivo de prevenir a infecção por HPV. Pessoal, então eu vou colocar aqui os dados. Ó, o que ele falou? Que a vacina tem 98% de eficácia. Então, eu vou escrever assim, ó, a probabilidade de eficácia da vacina é igual a 98%. E você sabe que 98% também pode ser escrito como 0,98. Isso aqui se refere ao quê? A eficácia da vacina. Então, vamos escrever aqui. Eficácia. Beleza. Gente, só que se a vacina tem 98% de eficácia, quantos por cento ela tem de não eficácia? Então, eu vou colocar o complementar disso. A probabilidade da pessoa ser vacinada, mas não ter a eficácia da vacina, faz um risquinho aqui, ó. Probabilidade complementar é igual a quantos por cento? 2%. E como é que escreve 2%? Em número decimal, 0,02. Isso aqui se refere ao quê? A não eficácia. Então, vamos escrever aqui, não eficácia. Beleza? Então, até agora, nós colhemos os dados. O HPV é uma doença sexualmente transmissível. Uma vacina com eficácia de 98% foi criada com o objetivo de prevenir a infecção por HPV. Nós criamos os nossos dados, retiramos nossos dados até aqui. Vamos continuar a leitura. Dessa forma, reduzir o número de pessoas que venham a desenvolver câncer de colo de útero. Uma campanha de vacinação foi lançada em 2014. Pelo SUS, para o público-alvo de meninas de 11 a 13 anos de idade. Considera-se que uma população não vacinada, em uma população não vacinada, o HPV acomete 50% desse público ao longo de suas vidas. Isso quer dizer o seguinte, que se a pessoa foi vacinada, se a pessoa não foi vacinada, ela tem 50% de chance de desenvolver isso aí.
tá? Então, vamos marcar aqui, ó. Qual a probabilidade de uma pessoa ter HPV, dado que ela não foi vacinada, tá? Não vacinada. Eu vou colocar um Vzinho aqui com um risquinho em cima, para dizer que ela não foi vacinada, ok? E ele diz que isso acontece em 50% dos casos. 50% dos casos. Como é que escreve 50% dos casos em número decimal? Seria igual a 0,50. Mas nós sabemos que esse zero não precisa aparecer. Então, seria 0,5. 0,5, tá? Isso aqui eu vou colocar HPV. Olha o que eu vou colocar. HPV em não vacinados. Vamos continuar a leitura. Em certo município, a equipe coordenadora da campanha decidiu vacinar meninas entre 11 e 13 anos de idade, em quantidade suficiente para que a probabilidade de uma menina nessa faixa etária escolhida ao acaso vir a desenvolver essa doença seja no máximo de 5,9%. Então, vou colocar aqui, ó, probabilidade... Vou escrever aqui, ó, contrair HPV. Então, qual a probabilidade de contrair HPV que o município está aceitando? 5,9%, que pode ser representado como 0,059. Ok? Então, isso aqui, vamos destacar, que é a probabilidade que o município aceita, que é aceitável, que é tolerável na concepção deles. Perfeito? Então, vamos lá. Houve 5 propostas de cobertura, de modo a atingir essa meta. Proposta 1, vacinação 90. Isso aqui nós já lemos. Para diminuir os custos, a proposta escolhida deveria ser também aquela que vacinasse a menor quantidade possível de pessoas. A proposta implementada foi a de número. Pessoal, olha como é que eu vou resolver isso aí. Primeira coisa, vou fazer um negócio bem estranho. Vou fazer um retângulo aqui. Tá? Faz aí no seu caderno um retângulo também. Esse retângulo eu vou dividir em 2 partes, que não necessariamente representam partes iguais, só vou dividir, tá? Beleza? Na primeira coisa aqui, eu vou colocar que pessoas vacinadas. Deixa eu escrever menor isso aí. Senão não vai dar certo. Então, aqui, na primeira parte, são vacinadas. E na segunda parte, são as pessoas não vacinadas. Beleza? Só que eu não sei quantas pessoas vão ser vacinadas. Tá? Eu sei que na cidade tem lá 100%. Quantas pessoas vão ser vacinadas? Isso eu não sei. Então, eu vou chamar de pessoas vacinadas a quantidade X. Então, X pessoas foram vacinadas. Se X pessoas foram vacinadas, quantas pessoas não foram vacinadas? Como é que eu vou representar isso? Eu vou representar assim, ó. A cidade tem 100% da população. E desses 100%, eu vou tirar as vacinadas. Só que isso aqui também pode ser escrito de um outro jeito. Seria assim, ó. Uma população inteira menos X. Gente, o primeiro item que eu fiz aí, separar em vermelho, foram a quantidade de pessoas. Então, ó, aqui, ó. Quantas pessoas foram vacinadas? X pessoas. Quantas pessoas foram não vacinadas? 1 menos X pessoas. Essa quantidade. Beleza? Agora, o que é que eu sei quando as pessoas são vacinadas?
Qual a chance de uma pessoa ser vacinada e essa vacina não ter efeito? A chance é de 2%. Em 2% dos casos, a pessoa é vacinada, mas a vacina não tem efeito. Então, vou colocar aqui 2% dos casos. A pessoa é vacinada e a vacina não tem efeito. Beleza? Agora aqui, se a pessoa não foi vacinada, qual a chance dela pegar o HPV? A chance dela pegar o HPV é de quantos por cento? 50%. Se a pessoa não foi vacinada, a chance dela pegar o HPV é de 50%. Pessoal, só tem um detalhe. Volta aqui, ó. Pessoas vacinadas. Quantas pessoas eu vacinei? X pessoas. Das pessoas que eu vacinei, qual a probabilidade da vacina não ter funcionado? A vacina não ter funcionado, a probabilidade é 2%. Então, em 2% dos casos, a vacina não funcionou. Você pode considerar que em 2% dos casos a pessoa não foi vacinada, porque a vacina não funcionou. Só que dessas pessoas que você está considerando agora que não foram vacinadas, qual a probabilidade dela desenvolver o HPV? O texto diz que só pega 50%. Então, dessas que a vacina não funcionou, não está te garantindo que elas vão pegar o HPV com certeza, mas está garantindo que a chance de pegar é 50%. Então, eu vou fazer aqui 50%. Beleza? Pessoal, fiz a minha tabelinha. Vou separar aqui de novo, fazer uma outra linha aqui, fazer em vermelho. Fazer duas linhas vermelhas aqui para separar, né? A primeira coluna aqui se refere às pessoas vacinadas. Vou destacar aqui de azulzinho. E a segunda coluna aqui das pessoas não vacinadas. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. Vou resolver isso aí. Eu sei que X pessoas foram vacinadas, mas que dessas X pessoas vacinadas, 2% delas a vacina não funcionou. E nas que a vacina não funcionou, 50% delas pegam o HPV. Então, isso aí vai ficar assim, ó. 50% vezes 2% vezes X. Mas, agora aqui o que eu sei? Quantas pessoas não foram vacinadas? 1 menos X. Isso aqui é a quantidade. 1 menos X. Desse 1 menos X que não foram vacinadas, qual a probabilidade de alguém pegar essa doença? 50%. Então, eu tenho que 50% vezes a quantidade de pessoas não vacinadas, 1 menos X. Pronto. Gente, o que eu fiz aqui? Eu somei todos os casos em que a pessoa pode pegar a doença. Vamos entender de novo? X pessoas foram vacinadas. Dessa quantidade de pessoas, 2% falhou a vacina. E desses 2% que falhou a vacina, a chance de pegar a pessoa é de 50%. Então, está aqui. Agora aqui, 1 menos X pessoas não foi vacinado, que é o complementar de X. E dessas pessoas que não foram vacinadas, qual a probabilidade dela pegar a doença? 50%. O que eu faço agora? A soma das probabilidades da pessoa desenvolver a doença tem que ser a quantidade aceitável, que ele falou que é 5,9%. Então, vou colocar aqui 5,9%. E a partir de agora, gente, eu vou transformar tudo isso aí em número decimal, ok? Então, aqui vai ficar 0,5
vezes 0,02 vezes x mais 50%, 0,5 vezes 1 menos x, 1 menos x. Isso aí é igual, tem que caber aqui, hein? 0,059. Vamos resolver essa questão agora. 0,02 multiplicado pela metade, ou seja, a metade de 0,02. Isso aí vai dar 0,01x. Mais 0,5, eu vou fazer a distributiva. 0,5 vezes 1. Isso aí dá 0,5 menos 0,5 vezes x. 0,5x. Tudo isso aí é igual a 0,059. 0,059, ok? Agora, eu vou aqui, ó, 0,01x menos 0,05x. Quanto que dá essa continha aqui? É a mesma coisa que de 50 centavos você tirasse 1 centavo. Então, isso aí vai dar menos 0,49x. Esse 0,5 vai passar para o outro lado com o sinal de menos. Então, isso aí vai ficar igual a 0,059 menos 0,5, ok? Aqui eu vou repetir, menos 0,49x igual, e agora é só colocar aqui, quanto que vai dar 0,059 menos 0,5? Isso aí vai dar menos 0,441. Gente, como tem sinal de menos aqui, tem sinal de menos aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar tudo por menos 1. Beleza? Aqui vai ficar 0,49x igual a 0,441. Beleza? Agora, eu vou passar esse 0,49 para o outro lado dividindo. X é igual a 0,441 dividido por 0,49. E agora, eu vou passar para cá. Gente, como tem 0,441 e 0,49, o que eu vou fazer? Eu vou igualar as casas decimais, então vou colocar um zero aqui, ó. E depois eu vou cancelar a vírgula, ok? Iguala as casas decimais e cancela a vírgula. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer essa conta. X é igual a 441 dividido por 490. Agora você faz essa continha no braço e descobre que o valor vai dar 0,9. Mas 0,9 representa o que em porcentagem? Isso aí é igual a 0,90, que representa 90%. Beleza, pessoal? Veja que essa questão foi um pouquinho mais animada, né? Mas mesmo assim saiu. Bora para frente, vamos lá que eu vou lançar mais aulas para você assistir. Um abraço e bons estudos!